A grande proposta do Lavras TV é sempre prezar pela verdade dos fatos. Aqui não existe insinuações, boatos. A gente sempre vem conversar com as fontes para a gente trazer a informação como tem que ser, como manda o bom jornalismo imparcial. Porque, afinal de contas, é você, público emissor, quem tem que entender os fatos e você mesmo tirar suas conclusões. E, para isso, a gente está aqui hoje para conversar com o reitor, mais uma vez, dessa vez para a gente falar de um assunto que é a questão da terceirização, né, dos servidores que aqui estão, e uma questão salarial. Né? Teve a questão da licitação, uma nova empresa, e algumas situações vieram à tona na cidade, né, nas últimas horas, nos últimos dias. E para isso, reitor, é sempre importante, né, a gente prezar pelo bom jornalismo, para conversar com o senhor, para entender e desmistificar, né, o que tem sido publicado por aí. Como é que está essa questão da situação da salarial dos terceirizados, reitor? Obrigado por nos receber aqui. Bom, primeiramente eu que agradeço vocês nos darem esse espaço no veículo de comunicação sério, como de vocês. Realmente, o que aconteceu, nós estamos trabalhando os nossos contratos de terceirização, pelo menos os 2 maiores, eles já estavam expirados em termos de tempo, porque a lei não permite que eles ultrapassem 60 meses, e nós, como é de praxe, procedemos a uma nova licitação para empresas prestadoras de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, que são essas empresas onde os funcionários terceirizados eles são vinculados. Bom, uma licitação ela tem sempre o objetivo de trazer o mais vantajoso para a administração pública. Então, é feita uma competição entre os licitantes, cujo objetivo dessa competição é trazer a maior vantagem para a administração pública. Ou seja, quem prestar o serviço com menor custo, isso é entendido como a maior vantagem para a administração. E sempre prezamos por isso, e os nossos processos são sempre muito transparentes e dentro da legalidade. Nessa situação que aconteceu atualmente, nós, nos 2 grandes contratos, os maiores que nós temos, aliás, não são só eles os maiores, porque tem o da limpeza também, mas que nós fizemos a licitação no ano passado. O contrato administrativo e o contrato de manutenção do campus é o que nós trabalhamos agora recentemente. Bom, no contrato administrativo, a gente, como a lei de licitação nos impõe, nós colocamos um valor de referência para o contrato. Esse valor de referência, a gente, nesse caso de dedicação de mão de obra, a gente coloca os salários, os prováveis salários a serem pagos pela empresa conforme o mercado e conforme o que a gente já pratica na UF. E assim nós fizemos. Então, nós procedemos à licitação e as empresas elas apresentam as propostas. Algumas empresas podem apresentar as propostas, talvez até ficariam em primeiro, mas elas precisam também passar por uma fase de habilitação. Isso aconteceu também nesse processo. A primeira empresa ela foi desabilitada por questão de documentação e a outra empresa, que estava na sequência, ela ofereceu uma proposta num contrato que eu tinha a média de 15 milhões de reais anuais, ela ofereceu uma proposta para que eu pudesse contratar com cerca de 13 milhões e meio. Ou seja, essa proposta era entendida como a proposta mais vantajosa. Quando a gente abre a planilha dela, o que é a proposta em si, nós vimos que ela trazia a diminuição de salários de vários postos de terceirização. E ela não faz isso simplesmente sem ter nenhum lastro. Ela traz uma convenção coletiva que a cidade de Lavras está na região abrangida por aquela convenção coletiva, e ela
ela declara, não, eu consigo contratar os profissionais que vocês precisam por esse salário, porque existe a referência das convenções coletivas. A gente prova que isso é exequível porque eu trago universidades como a Universidade Federal de São João del Rei, a Universidade Federal de Alfenas e a Unifei, onde também nós temos contratos e praticamos esses valores. E aí, ao avaliar toda a documentação da empresa é regular, a administração ela não tem como contestar isso. Por quê? Porque isso é lei. Ela apresentou uma proposta mais vantajosa e ela apresentou que o contrato é exequível. Então, eu não tenho como legalmente questionar isso, porque senão o gestor seria acusado de dano ao erário público, uma vez que ele deixou de contratar essa empresa que deu esses valores e optei, se fosse o caso, por uma outra que traz valores mais altos. A gente fica extremamente consternado porque a gente não quer, em qualquer momento, a gente não deseja que os salários sejam diminuídos. Mas, infelizmente, isso acontece nas trocas de contrato. Isso já aconteceu na UFLA em várias outras ocasiões. Em 2018, nós tivemos uma redução talvez mais drástica do que essa no contrato de limpeza, onde o pessoal ganha menos, e aí tivemos que passar pelo mesmo cenário. E isso é muito ruim. Então, no dia de ontem, eu pedi para que reunissem todos esses terceirizados desses contratos para poder esclarecer tudo isso e dar de uma forma transparente esse cenário para eles, que vai acontecer, na verdade, daqui 2 meses, na prática, que a gente teve que prorrogar com a empresa que atualmente está prestando serviço, até que ela possa fazer a desmobilização e a outra empresa possa contratar todos. Então, vai ficar aí esse gap em torno de uns 2 meses. Então, eu coloquei toda essa situação porque as pessoas que trabalham aqui são profissionais extremamente importantes e fundamentais para o funcionamento da UFLA. E a gente preza e quer que eles continuem conosco, vinculados à nova empresa que terá um novo contrato. Mas, infelizmente, a gente fica de mãos atadas em relação ao salário oferecido, uma vez que a licitação está toda correta. Então, faz parte do jogo, infelizmente, mas é o que a legislação nos impõe. Que é uma marca da sua gestão, inclusive a transparência e a idoneidade, né, reitor João? Só para a gente resumir, então, tivemos aqui 2, a licitação, que é um processo, obviamente, que é requisitado para a contratação de empresas, para cuidar dessa questão salarial, que é terceirizado. Uma empresa, como o próprio reitor disse, não passou diante, né, da avaliação documental dela, e a outra, obviamente, propôs, né, o que foi dito, e obviamente, houve uma verificação da idoneidade da empresa, tudo correto, e a partir daí o controle da questão salarial, que o próprio reitor disse, que foi feito com base na questão da CLT, né? da questão, por exemplo, das normas trabalhistas para a região, inclusive, como o próprio reitor disse. Então, assim, a empresa não simplesmente determinou que iria pagar um salário tal, enfim, baseado no que achava que seria melhor. Não, pela lei ela entendeu que seria dessa maneira. E a universidade, uma vez que aprovada a questão da licitação, não tem qualquer, obviamente, responsabilidade sobre a questão salarial, e aí, senão não haveria a terceirização e a licitação, né, reitor? Exatamente. Inclusive, a lei nos proíbe fazer esse tipo de ingerência sobre a empresa. Influenciar, né, a empresa. No... Exatamente. Não, eu vou te chamar e vou falar que você tem que oferecer um salário mais alto. Obviamente não. Se a gente não, por documentação, a gente não conseguir provar que o contrato é inexequível, o que nesse caso não é o caso, a gente não tem o que fazer. E só para informação, 33 empresas participaram desse certame. E a próxima empresa, na sequência, seria até a empresa atual que está aqui. Só que a empresa atual que está aqui,
ela mesma já ofereceu um contrato mais barato do que ela tem conosco atualmente. Nós não abrimos a planilha porque isso não é permitido enquanto ela não estiver sendo avaliada. Então, pode ser que o próprio salário oferecido pela atual empresa que está com a gente fosse também salários como a empresa que ganhou a licitação está oferecendo. Ou menores, né, reitor? Ou às vezes menores, dependendo se houvesse alguma convenção coletiva que fosse menor. Então, infelizmente, é o sistema. E como você disse, a gente sempre preza pela transparência e pela legalidade. A gente não abriu mão disso em todo o mandato e não vamos abrir até o final do mandato, porque isso é o bom uso dos recursos públicos, isso é a boa administração pública. Então, a gente sente muito por tudo o que aconteceu, pelas pessoas, mas, infelizmente, é o que a lei nos determina. E o processo licitatório ele é aberto, né? Você pode pedir vistas, inclusive, para você conferir tudo, porque tudo o público em geral pode, obviamente, acompanhar esse tipo de coisa se tiver algum tipo de dúvida. Então é isso. Nem a empresa, que obviamente hoje comanda a questão salarial, ela poderia continuar e tampouco poderia manter os salários até para se readequar no que seria a proposta exigida, não pela universidade, mas o que manda a lei. Obrigado, reitor, por estar conosco, por nos receber e nos dar a oportunidade de trazer essa informação, obviamente, na veracidade que ela tem. Eu que agradeço, viu? Como eu falei no início, é muito bom a gente poder ter esse espaço para esclarecer de uma maneira correta e levar a informação para o público de uma maneira como ela é e não de maneira deturpada. Então, eu agradeço muito a vocês. E até para o servidor mesmo, que talvez tenha contestado isso, por mais que o reitor tenha chamado, tenha tido essa generosidade de conversar pessoalmente para explicar isso, até para o servidor entender o processo como um todo e saber que realmente o que foi feito é o que manda a lei. Obrigado. Obrigado, reitor. Eu que agradeço.